Estejamos todos na paz de Cristo. Fazemos um abraço fraterno e ósculo santo da igreja que se reúne em Santa Rita do Passa Quatro. Às vezes a gente tropeça na língua, no idioma, na gramática e diz que nós vamos para a igreja de São Vicente, que é uma igreja amiga, igreja irmã. Não, nós não somos igreja amiga, nós somos da mesma igreja que se reúne em Santa Rita do Passa Quatro e que se reúne em São Vicente. Segunda oportunidade que nós temos, de estar em São Vicente, o irmão Casimiro e o seu filho Vitor, é a primeira vez. A gente aceitou esse convite e a gente fica receoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria cristã. E trazemos essa responsabilidade que nos foi incumbida. Mas a gente tem a confiança do nosso material de estudo, que é a nossa Bíblia, que é a mesma Bíblia que se lê em Santa Rita e que se lê em São Vicente. E mais, nós não cometemos a indelicadeza de perguntar ao irmão Adalto, ao irmão Ailton, os irmãos de São Vicente, como é que se ministra estudo dominical lá em São Vicente, antes de se deslocar para cá. Aí ele ia responder na palavra: fazei como ordenei as igrejas da Galácia. Faça igual. Como é que se ministra a ceia em São Vicente? Fazei como ordenei as igrejas da Galácia. Como é que se ministra a mensagem em São Vicente? Fazei como ordenei as igrejas da Galácia. Então essa confiança no Evangelho dá essa tranquilidade em Cristo para a gente estar aqui levando a mensagem, irmãos, e que todos nós sejamos edificados. Nosso assunto será amargura e ressentimento. Amargura é um estado de alma de aflição, angústia e uma profunda tristeza. E o ressentimento é uma mágoa acumulada. Diria, para melhor entendimento, a amargura seria para o fato acontecido que nos manchou o coração e o cérebro, uma lembrança triste pelo fato. E o ressentimento pelo agente causador do fato. A amargura não dói, arde, não deixa ferida, deixa mágoa. Não ataca o nosso corpo físico, ataca a nossa mente. Uma pancada no martelo, 3, 4 minutos passa, mas uma amargura fica anos e anos conosco. A Bíblia orienta que não tenhamos esse sentimento. Amargura e ressentimento misturados, as duas andam mais ou menos juntas, provocam estresse e depressão. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, a partir de 2020 o estresse será o maior causador de doença. Talvez eles tenham errado na projeção feita alguns anos atrás, mas eu acho que eles estão bem perto. Falta classificar as estatísticas de acidentes na imigrantes. Em vez de acidente automobilístico, foi a amargura que causou isso aí. O irmão que dirige, o ser humano que dirige desse jeito. E por que nutrimos esse sentimento? Foi lido. Porque não somos crianças. Esse sentimento é exclusivo de adulto. E criança não tem isso no coração. Jesus avisou que se você não tornar-se como criança, não vão entrar no reino. Você não vai entrar no reino amargurado com o irmão. Para encontrar ele lá e se lembrar, não, você, não. Isso não vai acontecer no reino. Para isso você tem que se livrar desse sentimento de amargura e nos tornarmos como crianças. Quando Jesus afirmou isso, ele sabia que tem criança comportada e criança arteira. Criança difícil. Mas Jesus afirmou com a categoria, com a responsabilidade, a consciência, a sabedoria que tem, que ele conhece nós. Ele sabe que tem criança comportada e criança arteira. Jesus disse com toda a sabedoria. Ele sabe e conhece todos nós. Espírito, ele sabe que tem criança arteira. Mas ele sabe que a criança, quando escuta o grito do pai, para de fazer arte. E o adulto não. O Pai Deus está nos falando que nós devemos se livrar de amargura e a gente às vezes não esquece, com o adulto. Criança briga com o amiguinho hoje, amanhã está brincando de novo, não guardou o rancor. O pai diz: Hugo, tu vai fazer a oferta? Vou, senhor. Está aqui a borracha, vai lá com teu irmão, Mateus 5, 23, 24. Passa a borracha na amargura e ressentimento que tu tem contra o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Mas senhor, já faz 10 anos... Hugo, eu vou te contar um segredo, Deus falando comigo. Faz 10 anos que tua oferta não está sendo aceita. Passa a borracha na amargura que tu tem contra o teu irmão. Depois vem e faz a tua oferta. Está escrito. E a gente não escuta o pai falar, como a criança devia escutar.
Está escrito, Deus fala através de Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura. A orientação da Bíblia. Sentimentos tristes, de lembrança triste, a gente tem, né? Mas não por amargura. Longe de vós toda amargura. Sede compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Que a gente não consegue. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz que brotar raiz de amargura, onde? Brotar raiz de amargura, e que todos sejam contaminados por ela, raiz de amargura, no meio da congregação. Hebreus está falando com a igreja de Cristo, brotar raiz de amargura, dentro da igreja. Esse livro aqui é um manual de cristão para cristão, ele está falando da igreja. Isso aqui não é manual, isso aqui não é para ser lido por ateu, nem por não cristão. Isso aqui é um manual de eletricista para eletricista. Infelizmente tem carpinteiro usando esse manual. Porque usa chave de fenda, é semelhante. É semelhante. Isso aqui é manual de eletricista para eletricista, manual de cristão para cristão. Quando ele fala raiz de amargura dentro da congregação, é que infelizmente acontecer, ou aconteceu, ou tá perigo de acontecer. Se não crescer a congregação bem ajustada, como Paulo recomenda em Efésios, que todo edifício bem ajustado vai crescer. Como ajustado? Ajustado na palavra. Qual é a base do nosso crescimento? Senão uma construção dessa vai cair. O construtor sabe, o pedreiro sabe, o engenheiro sabe. O alicerce. Qual é o alicerce do cristão que cresce bem ajustado? O Evangelho. Nós não somos o pensamento de criança, não conseguimos perdoar como Deus. Ezequiel 33, 14 a 16, ele diz que se o perverso se converter, ele viverá. E de seus pecados não se fará memória. Duvido que um adulto consiga fazer isso. Deus consegue. Deus consegue apagar o nosso pecado. Nós não conseguimos perdoar e não conseguimos nos perdoar. Tem pai amargurado até hoje com a surra que deu no filho há 20 anos atrás. Porque o filho conseguiu convencer ele que ele não merecia. Tem pai que vive amargurado até hoje. Nós vamos tirar da Bíblia alguma situação de amargura. Pedimos, vamos abrir no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós vamos acompanhar a amargura de Jairo, a partir do versículo 21. Situações de profunda tristeza a gente passa na nossa vida, mas não deixe transformar em amargura, que é uma pedra na nossa mochila, que vai nos impedir de caminhar, ou vai dificultar a nossa caminhada cristã. A nossa mochila está cheia de pedra de amargura acumulada ao longo do tempo. Não permita isso, a Bíblia não quer que a gente faça isso. Lembrança triste, nós temos. Eu perdi meu pai, não é uma lembrança alegre que eu tenho pela perda do meu pai. Eu lembrar dos sofrimentos que eu tive para criar 2 filhos, homens, varões, os 2 cristãos, graças a Deus. Um está em Pirassununga e outro está em Taubaté. E a gente agradece muito, mas o que a lembrança que a gente tem na criação dos filhos, o meu filho mais novo tem 6 parafusos na canela, que eu não quero lembrar como aconteceu, ele vai morrer com esses parafusos na canela. Não é uma lembrança boa que a gente tem. Mas não permita que se transforme em amargura pelas pancadas que a gente leva da vida ao longo do tempo. Eu estou no Evangelho de Marcos. Quando a gente abre a nossa Bíblia, eu costumo dizer que a gente tem aqueles versículos que pendura na geladeira ali para repetir dia a dia. Quando eu abro a minha Bíblia, eu procuro lembrar de 2 Timóteo 3,16. Tudo que eu vou ler é útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a minha correção e educação na justiça. Então, antes de a gente ler qualquer coisa, eu sei que vai ser útil. Ou ela vai me puxar a orelha, vai me edificar, minha leitura vai ser útil. Tudo. A leitura que a gente faz na nossa Bíblia, eu classifico como gramatical, como didática ou como espiritual. Uma leitura gramatical é a leitura que a gente lê simplesmente sem compromisso didático nenhum. É a leitura que a gente faz no nosso dia a dia, que serve, não entenda mal, serve até para dormir. Quem está sem sono, lê a Bíblia. É um excelente calmante, você vai conseguir dormir no 3º capítulo. Não é pecado ler a Bíblia desse jeito. Ele lê gramatical respeitando ponto e vírgula. Quando a gente se compromete a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o pessoal faz isso todo ano, é uma leitura gramatical. O irmão que se propõe a ler a Bíblia de forma didática, ou ele quer aprender, ou aprender para ensinar. Ele lê de forma mais profunda, ele não lê a 80 por hora, ele lê mais a 30 por hora. Mas uma leitura espiritual é aquela leitura, Deus falou comigo. Essa leitura que a gente faz durante o nosso culto.
ou dirigindo a ceia, ou acompanhando a leitura da oferta, ou acompanhando a mensagem dominical. Quando o irmão vem aqui dizer a multiplicação dos pães que Jesus fez, eu já li umas 15 vezes, gramaticalmente. Espiritualmente você vai acompanhar agora, hoje não. Hoje nós vamos acompanhar Marcos capítulo 5. Quando Jesus manda secar a figueira, puxa vida, Deus criou a figueira, criou os céus, criou o rio, criou a praia de Santos, criou a praia de São Vicente, e Jesus veio destruir a figueira. Não, porque aquilo é leitura gramatical, leitura espiritual, a figueira somos nós. E se a gente não der fruto, ele vai secar, está explicado. Nós somos a figueira que Jesus mandou secar, se não der fruto. Mas em Marcos capítulo 5, versículo 21, a palavra diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Esse mar aqui é o mar da Galileia, onde Jesus passou a infância. Ele tinha ido para o outro lado, eu estou aqui olhando o mapa, o outro lado é o lado direito, ele foi curar um endemoniado Geraseno, e ele voltou para o lado esquerdo. Que olha aqui, ele voltou para o lado do Brasil, ele estava para o lado do Japão, ele voltou para o outro lado aqui. Ele estava com grande multidão. No versículo 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Lá Mateus fala que ele é chefe da sinagoga. Não é que ele seja ministro da palavra, algum escriba, algum mestre da lei. Ele era um chefe, um administrador da sinagoga, esse Jairo. Ele que providenciava material, arrumava estoque de material de expediente, papel para impressora, estoque de material de limpeza e higienização. Ele era um meio que administrador, chefe da sinagoga. Mas ele estava ligado à cúpula espiritual, que já tinha condenado Jesus à morte. Marcos capítulo 3, versículo 6. Jesus já tinha entrado em rota de colisão com os mestres da lei e os fariseus. Já tinha sido chamado de Beelzebu, maioral dos demônios. Já tinha entrado em rota de que já tinha sido condenado à morte pelas autoridades ali. E Jairo sabia disso, como chefe da sinagoga. Sabia que não devia ter contato com esse homem, que já era persona não grata pelas autoridades religiosas. Mas Jairo foi como último recurso. A amargura de Jairo pela filha que estava doente. Não doente porque caiu da bicicleta e arranhou o joelho, nem estava com a unha encravada. A filha dele estava morta, estava à beira de morte. Então a amargura de Jairo. Jesus no meio da multidão. Multidão a gente calcula 5.000 pessoas. E ele foi lá, chamou esse homem para curar a filha dele. Versículo 23. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Humilhação de Jairo, prostrou-se aos pés de um homem que ele só ouviu falar, não conhecia, mas era o último recurso dele. Como chefe da sinagoga, como homem de posses, deve ter sido naquela... Ele tinha vários médicos à disposição dele que já tentaram e não conseguiram curar a filha dele. Então Jairo foi nesse homem que disseram que ele tinha poder de curar. Não conhecia Jesus. E numa posição de submissão prostrou-se a Jesus. E Jesus com a multidão. Jesus foi com ele. Fosse eu buscar um médico aqui em Praia Grande, eu ia no meu carro, não ia ligar para o médico para ele vir no carro dele. Por quê? Porque ele viria respeitando o sinal e limite de velocidade. Eu vou no meu, na minha Ferrari, eu vou cantando pneu, vou a 250 por hora, que minha filha está para morrer. O desespero e a amargura de Jairo nessa situação. Aí acontece um fato aqui que o Marcos descreve, mas com letra chorosa. A gente vê a situação de Jairo, entra, volta 2.000 anos atrás, entende a amargura de Jairo. Minha filha está morta, eu estou em Jesus como último recurso. Disseram que esse homem salva, e eu querendo apressar ele para andar, puxar pela mão, mas não posso, porque se ele se aborrece, ele não vai mais. Não vou mais não. Ele não conhecia Jesus, a natureza de Jesus, então ele fica ali com 5.000 pessoas ao redor de Jesus. Aí acontece, para a tristeza maior, para a amargura maior de Jairo, uma mulher enferma com 12 anos. E eu, no meu pensamento pequeno, não tão grande espiritualmente, né? Fosse com o filho meu, Jesus, deixa essa mulher sangrar mais um dia. Faz 12 anos que ela está sangrando, um dia, mais um dia. Problema, minha filha está morrendo, vai parar para atender. E Jesus parou para atender a mulher. Aí a amargura de Jairo, perdendo as forças já. E Jesus parou, a multidão cumprimentando Jesus, era a caminhada difícil para ele chegar. E Jairo preocupado, contando um minuto. Agora Jesus parou para atender a mulher, piorou a situação de Jairo. E Jesus falando com a mulher, e Jairo aqui de lado, livro maravilhoso que nós temos à mão.
Pular para o versículo 35. Falava ele ainda, Jesus falando com a mulher: vai, filha, tua fé te curou. Quem foi que me tocou? Senhor, 5.000 pessoas te comprimindo. Mas tu quer adivinhar quem te tocou? Todo mundo te tocou aí. Falava ele ainda, versículo 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, os funcionários do chefe da sinagoga, disseram: não incomoda mais Jesus, tua filha já morreu. Aí Jairo desabou. Aí a amargura de Jairo se transformou imediatamente em um ressentimento contra aquele homem que disseram que tinha o poder de curar. Ele depositou um restinho de confiança que ele tinha em Jesus. Mas acabou, minha filha morreu, tua filha morreu, não incomoda mais Jesus aqui. Aí o que é que Jairo vai? Transformar esse ressentimento imediatamente em quê? Ou ações ou palavras. Ou ele vai no pescoço de Jesus, alguma coisa a fazer ali. Ou ele vai abrir a caixa de ferramentas e soltar impropérios contra Jesus. Ah, ele acabou. Minha filha morreu, eu estava até o limite. Minha filha morreu, acabou. Agora eu não tenho mais nenhum respeito por esse homem. Mas Jesus, conversando com a mulher, ele viu quando o empregado disse a notícia para Jairo que a filha morreu, e ele se vira assim: não temas, crê somente. Coisa maravilhosa. Casimiro falou sobre isso, e nós vimos de Santa Rita para cá. Ele falou o mesmo no estudo dominical, a mesma expressão, não temos. Nós não combinamos nada com Casimiro sobre isso. É coisa de Deus. Falou no estudo dominical: não temas. Paulo prega a palavra em Coríntios: não temas, Jairo, crê somente. Desarmou Jairo como um homem exasperado, no limite da amargura e ressentimento. Desarmou. Com um simples não temas, mas será que eu teria essa mesma capacidade com a minha voz? Será? Esse sotaque, vocês já adivinharam que é do sul de Pernambuco? Eu sou do sul de Pernambuco, já adivinharam pelo sotaque. Então, será que eu conseguiria com a minha voz conter a fúria de Jairo, já que ia se transformar, ou fisicamente ele ia agredir Jesus, ou verbalmente ele ia agredir Jesus? E acabou para Jairo. Mas diz a palavra que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Aqui nós estamos na região de meio mundo de cachoeira, isso é maravilhoso. Só que é impossível conversar perto de uma cachoeira caindo, que o barulho, o som atrapalha. E Jesus, com o som de muitas águas, diz: Jairo, não temas, crê somente. Que coisa maravilhosa. O empregado de Jairo disse que a filha dele tinha morrido, e Jesus não temas, e desarmou o homem, só com a palavra. Isso é maravilhoso. Isso é conforto, não para Jairo 2000 anos atrás, isso é conforto para nós, hoje, com nossas amarguras. Não temas, crê somente. Nós temos ao longo da vida acumulado notícias ruins, passagens ruins, situação que a gente preferiria não ter passado. Hoje nós temos, não a filha de Jairo, cada um tem filha, quem não tem filho, eu não tenho filho, eu estou livre. Não está. Você tem uma amargura, você tem um vestibular que vai prestar, você tem um mercado de trabalho esperando para trabalhar e não consegue emprego, você tem alguma coisa que lhe causa amargura. A mesma coisa que Jesus disse para Jairo há 2000 anos atrás, ele diz para nós hoje, e nós temos que ter essa confiança. Não temas, crê somente, e que Deus esteja conosco.